Olá, tá começando mais um episódio, o segundo do seu ConseCast, conteúdos relevantes em teleatendimento e contact center. Hoje recebendo Reinaldo Mandaliti. Obrigado pela sua presença, Reinaldo. Eu que agradeço, Bizarro, é uma honra muito importante esse novo produto aqui da empresa, de poder mostrar para todos o que é o mercado, o que é o nosso mercado e tudo que a gente faz na nossa, como eu vou dizer, na nossa operação para trazer o que é de bom para nossos colaboradores, para a nossa família ConseLigue, para o mercado e por tudo que a gente gera para a nossa sociedade, o reconhecimento de nosso setor perante a sociedade, ao primeiro emprego, a todas as camadas que beneficiam da empregabilidade, de tudo que está ao redor das nossas empresas e do nosso segmento. Eu queria começar o ConseCast de hoje com você, dividindo um pouco os temas aqui, a razão e a emoção. A razão, a gente pode falar da ConseLigue, de todo o trabalho interno que você realiza aqui. E a emoção, o seu trabalho na área do esporte, a área que é do coração, ali com o Noroeste, com o SESI Vôlei Bauru. Então, começando um pouquinho, destacando esse seu trabalho interno dentro da ConseLigue. Na realidade, desde que a empresa foi fundada em 2003 ou 2004, né, porque foi um processo de 13 e 14, né, um processo de fundação em 13 e 14, ela já existia, oriunda dos escritórios de advocacia, Mandaliti Advogados, JBM posteriormente, a criação da Fint, da ConseLigue. Então eu fui gestor por muito tempo de várias áreas, né, tanto do financeiro como do jurídico, algum tempo lá atrás, até antes da fundação da ConseLigue, mas lá atrás do Mandaliti Advogados, que tinha uma carteira onde nós começamos realmente na área de recuperação de crédito. Então, eu geri várias áreas, né? Na razão, tanto financeiro como no jurídico. O desafio de estar à frente ao jurídico numa época que nós chegamos a ter mais de quase 500 mil processos, 400 e poucos mil processos, onde os processos eram todos físicos e você visitava os fóruns, com 29 filiais espalhadas pelo Brasil, mais de 1.000 advogados pertencentes dentro dos colaboradores do grupo. Então, foi vários desafios muito grandes e na emoção eu sempre tive comigo essa veia esportiva de gostar dos esportes, de todo dia você colocar no canal de esporte a sua preferência, além, logicamente, de você ter cultura, ter outras coisas, você vê com o esporte, porque para mim o esporte é o meio de formação do ser humano. Então, acho que através do esporte é que a gente educa hoje e nossas crianças vêm precisando muito mais do que na minha época. Eu lembro que eu era acostumado no portão da minha casa, na rua Fuas de Mato Sabino 39, o portãozão abria e a gente fazia ali um gol. E quando não descia de carrinho de rolimã na Venceslau Braz, a gente jogava a bola, vivia no SESI, atravessando o viaduto ali, tanto o antigo como o novo viaduto ali. Sim. E a gente vivia dentro do SESI, desde criança, na infância, fazendo esporte, saía da aula no horário vespertino, que o SESI tinha um horário das 4 às 8h30, e a gente vivia 4h30, 5 horas com a Ari. A gente chama carinhosamente Ari Alicate, né? Aquele jeitão do Ari. E a gente ficava sempre fazendo esporte, vivendo, e a gente sempre via do esporte. Então o esporte sempre esteve na nossa veia, né? E principalmente eu que gosto, e pude, graças a Deus, estar desde o começo junto com o Rodrigo, quando se formou a Associação Vôlei Bauru, quando nós conseguimos subir para a Superliga da B para A no vôlei, e depois conseguimos fazer toda essa parceria com o SESI, que vindo da nossa história, da nossa origem, eu, Rodrigo e Renato termos estudado no do SESI, do pré-8ª série, minha mãe, por mais de 30 anos, professora do SESI, se aposentando dentro do SESI. Então, isso para nós é uma história. Então, chegar hoje à frente, meu pai que foi presidente do Noroeste, então estar à frente até agosto, quando eu estive à frente da Associação Vôlei Bauru, desse projeto do SESI Vôlei Bauru e da transição da SAF do Noroeste, eu acho que é meu lado emoção. Mas eu acho que os dois se apegam de cada lado. Então, é isso que eu queria saber, né? Você é o mais novo de uma família com 3 irmãos. O pai, advogado, a mãe, professora, também advogada. Essa veia da advocacia surgiu de referência dos seus pais ou da necessidade de ter um negócio e começar a gerir esse negócio junto e em família?
É um pouco daquilo de filho de peixe. Peixinho é, né? Então, eu, o Rodrigo e o Renato sempre acompanhamos o meu pai. Meu pai era um pai super presente, então ele nos acompanhava, fazia com que a gente os acompanhava. Então a gente ia ao fórum, vivia dentro do escritório, 2 da tarde estava lá, saía da aula quando era de manhã ou quando era no horário vespertino, ficava até ir para a escola. Então a gente acabava indo no fórum, o Rodrigo trabalhou no fórum como menor aprendiz, depois como funcionário público, o Renato acompanhou meu pai como estagiário por anos e anos. Então a gente aprendeu, né, de qualquer forma, a viver da advocacia e saber que a advocacia estava no nosso sangue. Então, desde ali, nós começamos esse negócio, vamos ser advogado, vou seguir a carreira do meu pai, é isso que eu gosto. E automaticamente, como a gente nasceu vivendo isso, para nós é algo cotidiano, que nós aprendemos e sabemos executar. E por ser mais novo, tinha alguma garantia de você conseguir algo um pouco melhor junto aos seus irmãos? Ah, não, meu irmão está fazendo já, então tá tudo certo. Ou não, as coisas ali na família foram distribuídas bem aos 3 igualitariamente e as coisas começaram a fluir, ou não? Eu não posso dizer a brincadeira que eu faço. Eu brinco com meus irmãos, falo assim, vocês viveram mais com meu pai do que eu, então quer dizer, vocês estão me devendo. Mas a verdade é que você vai seguindo, né? E cada fase da vida você vai tendo conhecimento novo, como no ramo jurídico, né? O ramo jurídico ele evoluiu muito. Se você olhar a advocacia de 2012, 13, 14, 15, você vem no mundo atual, ela mudou muito. Ela evoluiu muito no quesito tecnologia, acessibilidade, rapidez processual. Então nós temos muitas histórias que faz parte da sociedade jurídica. Nós fizemos a primeira petição frente e verso, com dizeres que nós tínhamos na petição, foi feita pela Mandalite Advogados, e nós exatamente pensávamos na revolução, no espaço que um processo impresso só no verso, só no ante e não no verso, né? Das duas formas, quanto ela prejudicava dentro dos cartórios. Quanto aquilo avolumava de página dentro de cartório que tinha que ir para arquivo, que você não tinha o que fazer com a quantidade de processos, né? Porque você teve toda a avalanche do Código de Defesa do Consumidor, que aumentou a quantidade de processos. Então a população teve acesso à justiça, literalmente. Então a gente mostrou que era um aspecto ecológico, aquilo economizava para a sociedade e trazia também para o aspecto que nós estamos vivendo hoje, que é o aspecto ambiental. Quantas árvores foram economizadas por você hoje ter um processo virtual? Quanto papel você deixou de imprimir desnecessariamente? Então a gente faz parte de uma história, nós sempre tivemos à frente no ramo jurídico. Então a gente sempre fez a Fint, é uma empresa que fez a primeira IA do mundo jurídico. E está aí hoje, tem mais de 1.000 funcionários, sendo case em todas as áreas de descoberta da área jurídica e estando à frente. E sempre na Mandalite Advogados, como na Fint, na Consilig, você orbitou por todas elas, né, Reinaldo? Eu tive em todas, até porque todos nós 3, né, nós acho que, na realidade, acho que a gente se incompleta. Acho que um é 80, o outro é 44 e o outro é 8, e dá uma hora o outro é 88 em outro quesito, o outro é 44 e o outro é 8. Então a gente se divide muito, a gente é diferente, mas junto a gente é muito forte. Isso que eu falo, quando a gente está junto, somado, a gente é muito forte, porque nós vivemos junto. Então todos nós sabemos de processo, eu falo não o processo jurídico, o processo como todo de uma organização, de como você fazer ela melhorar a cada dia, de como você tocar essa forma de uma maneira mais rápida, mais eficiente, que traz à sociedade um ganho. Mesmo porque a Consilig traz de uma concepção familiar e vem se desenvolvendo, se estruturando ao longo desse tempo. Hoje, lá do começo, das suas raízes, e hoje até todos esses processos de implementação, principalmente na sua área, a área jurídica, a área da advocacia, né? Você percebe essa linha do tempo sendo trabalhada de uma forma também mais humanizada, com esses processos que você falou, numa área de compliance, de ESG, né, de todas as normas de qualidade que uma empresa tem que ter, né? E a gente sabe que muito de uma empresa familiar, né, tem que ficar na família, e muito da área mais profissional precisa ser implementada e deixar às vezes muita coisa dos irmãos falando, olha, cada um tem que ir para um lado aqui para a gente conseguir gerir mais de 4.000 colaboradores, né? Não, com certeza. Isso a gente fez muito bem. Acho que a gente soube dividir cada hora no seu momento a
o que cada um tinha melhor naquele momento para exercer e fazer com que a gente aumentasse esse nível de empregabilidade. Hoje, se a gente somar as duas empresas, os dois grupos, né, vamos dizer assim, né, o que é jurídico, o que é tecnologia, da diferença do que é Consilig também com o seu jurídico, a gente está falando aí de 5.500 pessoas. Então, quer dizer, a gente passa por primeiro emprego, pela diversidade, por tudo que a gente precisa, da inclusão, da igualdade da mulher, de tudo que a gente sempre pensa, né? A gente sempre pensou nisso. Eu falo isso para todo mundo. Eu tive a coragem de, como presidente do SESI Vôlei Bauru, de trazer a Tiffany aqui, que inclusive vai estar aqui na próxima semana, e fazer com que ela seja a primeira trans a jogar voleibol no Brasil e cumprir aquela missão de dizer, olha, ela é igual a todos nós. Se ela nasceu sendo uma mulher e teve a coragem de submeter uma cirurgia como ela teve, por que ela não pode? O nego vem dizer, olha, a força é descomunal. Se fosse descomunal, eu teria sido campeão com Tiffany em quadra. Nós não fomos nenhuma vez aqui, salvo me engano, acho que só o Paulista, campeão com ela em quadra. Nós não tivemos uma diferença e ela não representou essa diferença. Então, quer dizer, a gente teve essa coragem. Então, isso representa um pouco de tudo que a gente pensa. A gente pensa nos nossos colaboradores, nas famílias, nas pessoas. E por isso que a gente traz o esporte junto. Porque hoje, Bizarra, eu acredito muito que os nossos jovens precisam demais do esporte. Hoje a gente vê criança muito no celular. Eu até li uma matéria ontem na UOL que ela falava assim, ó, acho que crianças que usam muito o celular não foram piores em provas. Então, quer dizer, a gente leva, a criança que pratica esporte, que tem isso como uma rotina, não tá é difícil ir para o mundo das drogas, sai de um caminho de estar ali dentro da cobiça de quem está fazendo algo errado. Porque ela está praticando uma atividade esportiva, está se integrando. Além de tudo, quem está fazendo esporte com certeza está estudando. Não está à disposição vamos dizer, do mundo do crime, de tudo que a gente vive hoje. Então é muito importante para nós essa inclusão que a gente pratica aqui dentro. E a gente sabe como Bauru abraçou essas crianças, né? Quantas empresas que pensaram nessas crianças e hoje dão essas oportunidades para o esporte. O SESI faz muito isso nas categorias ali de base, né? Do convite a essas crianças para o estudo e para uma atividade física. Mas como eu sei que essa veia, a cada 3 palavras da Consilig, 4 é do esporte, e se a gente vê isso na sua veia, Reinaldo, vamos falar um pouco então de vôlei, de futebol aqui, para a gente saber como chegou, né, essa responsabilidade, essa paixão pelo vôlei, pelo Noroeste. Eu quero falar dessa transição para o modelo SAF. Vamos começar então pelo SESI Vôlei Bauru. Como é que está a atuação do SESI, a sua atuação em frente ao SESI hoje? Eu acabei meu 2º ano de mandato agora em agosto, né? Na realidade era julho, mas teve 2 ou 3 eleições, até por alguns formalismos. Hoje o presidente é o Luiz Eduardo, mas ele me pediu para que eu fosse gerente geral do SESI Vôlei Bauru e continuasse à frente. E, logicamente, para mim é um projeto que nós começamos do zero. Começou até com o Rodrigo, que iniciou o projeto com o Adriano Pucinelli. Depois eu vim assumindo. Ele falou, pô, Reinaldo, você gosta, você vai atrás? Eu falei, não, nós vamos fazer um negócio bacana e acho que a gente conseguiu. Então o SESI está disputando a Superliga. A gente teve várias conquistas muito bacanas nos últimos tempos. Fomos campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, aqui, inauguração de um ginásio de investimento de mais de 40 milhões de reais para a cidade de Bauru, um templo do esporte, um local onde as pessoas têm orgulho de ir. Quando você vai lá, você vê que as pessoas... Nós não teríamos esse investimento se não tivesse organização, né? Não precisa nem dizer isso. A organização é a primeira parte. O SESI Vôlei Bauru ele é muito organizado. Nós começamos ele do zero. Quando você começa algo do zero, você consegue implantar o perfil que você necessita, que é muito diferente de você entrar numa transição do Esporte Clube Noroeste, que tem uma história, tem um legado de problemas deixado aí desde 2012, 2011, tem um problema de deixado aí para se resolver e que é difícil de se resolver, porque quando a gente fala é dinheiro, né? Uma coisa é você começar do zero, que você faz um investimento para você chegar no local. Uma coisa é você querer erguer voo já tendo um investimento que você tem que tá com 4 turbinas, não 2 turbinas, e para um clube de interior. Então a gente está tentando procurar investidores, mas você precisa ter algo a oferecer, não simplesmente um time de futebol.
Porque hoje um time de futebol, você vai na federação, paga a taxa de inscrição de ter um clube, forma uma SAF, vai para B2, escolhe uma cidade onde já tem um clube, mas que você pague a taxa superior, você se cadastra, monta o seu time, sai jogando a B2, pode ter sub-15, 17, 11, 13, 20 e participar dos campeonatos. Então, Bauru e o Noroeste precisa demonstrar o que quer com o Esporte Clube Noroeste. A cidade de Bauru precisa demonstrar, os torcedores precisam demonstrar. Precisam apoiar, precisam estar no campo, precisam vestir a camisa, precisam ir aos jogos, precisam usar a camisa na rua, precisam gostar. E isso é um processo cultural da cidade. Eu lembro que em 2000, vamos pensar ali na época do Damião Garcia, 2007, 2008, 2009, nós tivemos o Noroeste ali forte, subindo de divisões e chegou a ter um jogo aqui com 20, 25 mil pessoas, 26 mil pessoas e abraçava naquele momento porque um problema estava solucionado. Hoje é um pouco mais difícil. Mas a gente nem precisa falar dessa histórica chegada frente ao Novo Horizontino, que é um time mega estruturado em relação ao que a gente ainda está galgando como time da cidade, né? E a gente foi até ali as finais, até o mata-mata, e isso, o que eu percebi como torcedor, Reinaldo, foi algo de uma volta ao amor ao Noroeste pelo bauruense, não só pelo bauruense, eu vi muita gente da região vindo para cá assistir os jogos, né? Porque o Noroeste tem esse envolvimento com as cidades da região. Nós temos muitas cidades aqui na nossa macro-região, né, que gostam e assistem ao Noroeste. E eu acho que vocês estão fazendo um trabalho a médio e longo prazo que não pode ser diferente, né? E aí eu quero entrar nessa questão da SAF, mas o que vocês fizeram nessa última campanha de chegar até o final ali, né? E eu não diria sucumbir, mas perder ali para o Novo Horizontino, que é um time que a gente sabe que tem uma estrutura, tem um trabalho, né, de investimento também, né, desse trabalho empresarial muito forte, né? E voltou muito esse amor pela camisa vermelhinha. E agora esse processo do empresariado, como é que anda essa prospecção? É algo fácil, é algo difícil? Tem que se montar um material publicitário, tem que se mostrar os números abertamente, tem que ter uma transparência. Como é que vocês estão fazendo dentro do corpo diretivo, do presidente e dos conselheiros ali dentro? Se a gente olhar, né, desde que eu entrei aqui para fazer a transição, até porque eu achei que o Noroeste ia fechar as portas, então por isso que eu me coloquei, porque eu falei, olha, as pessoas criam um ciclo que elas vão vivendo de mecenas. E não pode ter mecenas. A cidade tem que abraçar o Noroeste. Ela viveu de Damião Garcia, saiu Damião Garcia, veio ali uma gestão do Emílio, que hoje é o presidente, ficou ali por um tempo, aí o Estevam sumiu, ficou um tempo, fez um belo trabalho, acaba colocando e ajudando, emprestando recursos ao clube, que se ele não tiver receita, ele acaba não voltando para quem aquele que colocou. E aí, ele se cansa, como é o mecena, uma hora ele cansa, de críticas, de falta de apoio. Aí eu falei, olha, acho que o Noroeste não pode acabar e com esse modelo de SAF vamos ajudar. Conseguimos subir da Série A3 para a Série A2 e fizemos essa excelente campanha da Série A2 ali com o Novo Horizontino. Se você olhar o Novo Horizontino, o time titular, que sábado passado, ou retrasado, acho que foi sábado passado, não, retrasado. Estava jogando contra o Criciúma aqui, com acesso, fez 2-0 já, com acesso, com o Juventude perdendo para o Ceará de 1-0, estava com acesso nas suas mãos. O time tinha um jogador que não jogou em Bauru como titular, que era o Douglas Baggio. O resto, todos os jogadores estiveram aqui, jogaram contra o Noroeste aquele jogo e também o jogo que nós jogamos lá em Novo Horizonte, que acabamos sendo derrotados. Então é um trabalho de excelência. O que acontece? O empresariado, o bauruense, precisa abraçar o Esporte Clube Noroeste. Não só o Esporte Clube Noroeste, precisa abraçar o basquete, o vôlei, a BDA, o futsal, o handball da Maria Amélia, que a gente também faz uma contribuição de ajuda aqui. Então a gente tem que abraçar o esporte bauruense, porque o que Bauru dá, o que Bauru tem no esporte, vamos dizer, que cidade, eu falo 10 cidades aqui maiores que Bauru que não tem o que tem Bauru no esporte. Então Bauru precisa abraçar suas origens. Se você falar assim, Bauru, o que você vai lembrar? Do Noroeste? Do Sanduíche Bauru. Vai lembrar da Eni, de algumas coisas históricas da cidade, mas você vai lembrar de Bauru, o Noroeste vai estar como uma das lembranças. Então nós precisamos abraçar.
E isso parte para o empresariado. A gente tem que, eu tenho o costume de dizer que a gente precisa fazer mais para o próximo. O esporte é lazer. Quantas crianças gostam? Você vai na peneira domingo e sábado que teve no Esporte do Noroeste, do 11, sub-11 e 13, tinha mais de 350 crianças no sub-11, com pai, mãe, familiar, dentro do Esporte do Noroeste. Então, quer dizer, o empresário tem que olhar, olha, pô, se tinha 350 crianças, eu estou falando de quase 1.000 pessoas, pai, mãe, irmão, famílias. A família que vai lá. Sim. E isso é que o moleque está na fase, na idade de querer jogar o futebol no 11 e no 13. Imagine se a gente fosse falar 11, 13, 15, 17, 20. E mais escolinhas. E aí você vê quem quer fazer vôlei, que o César tem um projeto de PAF maravilhoso, a BDA tem um outro projeto, acho que é o maior da América Latina. Então tem várias áreas em Bauru que precisa ser, então o empresariado precisa abraçar o esporte. Ele precisa olhar e falar assim, olha, eu estou aqui ajudando a sociedade que eu convivo, porque não é só também gerar, fazer o emprego, trazer a renda. É também trazer para a sociedade o que ela gosta, a dignidade, a cultura, o esporte. Você não só não trabalha. Hoje você está discutindo no mundo o trabalho de uma certa forma diferente. Então, eu tenho que ter o lazer. Eu tenho que ter onde ir. Eu tenho que ter um jogo de futebol, eu tenho que ter um jogo de vôlei, eu tenho que ter uma prova de natação, um jogo de polo aquático. Eu tenho que levar. As crianças precisam de lugar, as famílias vivem disso. E não só de falar, eu estou na minha casa, vou no bar, vou tomar uma cerveja. Não é isso que a gente tem que trazer para a sociedade. E vamos ser sinceros, né? No mundo que a gente está e a gente vê essa batalha toda, se não quer ajudar, pelo menos não atrapalha, né, Reinaldo? Porque a gente também vê muita gente que joga contra. Ah, porque o Noroeste? Ah, mas olha, o Noroeste não tem acesso. A gente sabe como é difícil hoje você manter... Mas hoje, né? Bizarro, hoje é mais fácil você ser pedra do que vidraça. É. Então é muito mais fácil. Olha, eu escutei muita gente falando, já me disse, o cara roubou o Noroeste. Eu falei, primeiro que roubar tem que estar mão armada. E pode ter se apropriado ou furtado, mas eu diria que é crime impossível. É a mesma coisa que você dar um tiro no cadáver. Porque é impossível. O Noroeste não tem receitas astronômicas ou leva a algo que você tem que tirar. Quem está ali é realmente porque quer ajudar, é o mecena que está ali não só financeiro, mas humanamente, porque ele exige as críticas. Você não consegue tirar, você tem que colocar, na verdade. Não dá para tirar. O que acontece? A partir do momento que você está fazendo, a pessoa hoje com uma mídia social, e sou super favorável, principalmente a liberdade de expressão, acho que democracia e liberdade tem que vir para todo mundo. Acho que todo mundo tem o direito de manifestar o que quer, lógico, passivamente, sem ofender nenhum tipo de opção das pessoas, a gente tem que ser, mas é difícil você estar do lado ali falando assim, esse cara não presta. Porque isso aqui é uma porcaria, porque isso daqui não é correto, fez tudo errado. Pô, se a pessoa acha isso, por que ela não se coloca à frente? Por que ela não sai de trás do seu smartphone sentado em qualquer lugar, sem ter o que pensar de lado positivo, e vai lá ajudar? Eu acho que a gente precisa um pouco, nós seres humanos, perder esse lado de só olhar o defeito dos outros. Porque sempre assim, a grama do vizinho é mais verde que a minha. O filho do vizinho é mais educado que o meu. Ele é mais bonito do que o meu. O jardim dele está mais florido. E não é assim. Se a gente for buscar a história também do Noroeste, lá atrás, a gente vai ver esse fervor, essa paixão do bauruense pelo futebol, né? Aquele futebol que jogava lá atrás, quando o Cláudio Amantini atravessou o campo de joelhos, e tinha todo um ritual, né? A gente tem que trazer essa... O Noroeste tem, mas o que acontece? Tem uma história muito forte. Se a gente for olhar a história de Cláudio Amantini, de tudo que aconteceu, do fogo no estádio antigo, de como foi construído esse estádio com a rede, da história da ferrovia para Bauru. Então a gente tem muitas coisas positivas para relembrar. E hoje o nosso empresariado, as nossas pessoas da nossa cidade, nossos habitantes, eles precisam entender Bauru, o esporte leva Bauru a um status que todo mundo conhece. Se você vê hoje, com a chegada do vôlei masculino aqui em Bauru, que o SESI trouxe da Vila Leopoldina para cá até para poder usufruir desse espaço maravilhoso, você se olha, tem dia que você está na terça no Sport TV, na quarta no Sport TV, na quinta no Sport TV, em todos os canais esportivos, na rádio todo dia falando. Então, você tem entretenimento,
esporte para que as pessoas possam fazer. Então a gente tem que Fora apoiar a visibilidade, isso. né? Fora a visibilidade do empresário. Isso não vamos nem discutir. Eu acho que o esporte bauruense hoje leva uma visibilidade. A empresa que olha o esporte de uma maneira não como, porque o esporte é gasto. Eu não acho. Eu acho que patrocínio esportivo com esporte que traz crescimento para as crianças, para tudo que acontece, ele é um investimento. Eu acho que a gente investe nas pessoas. Aqui na Conseguir que a gente distribui jogo do vôlei, distribui 200 ingressos, jogo do Noroeste, a empresa compra 200, 300 ingressos, exatamente para fazer com que as pessoas saibam da importância de você ter o esporte para a vida das crianças, da nossa sociedade. Se a gente não parar para olhar isso, nós vamos viver num mundo seguinte, olha, eu estou na tela do celular, eu vivo um videogame, um jogo de videogame. Eu estou no Atari, né? Só que agora é mais moderno, né? P4, P5, esse mundo moderno. E a gente precisa mudar as nossas crianças, a gente precisa ensinar as coisas antigas do jeito que a gente sabe. Eu acredito nisso. Tem que fazer esporte, tem que se dedicar ao esporte, tem que ter esse tipo de atividade às nossas crianças, porque o jovem de hoje é o nosso futuro daqui a 20 anos. O que a gente moldar hoje, as crianças com 10 anos vão ser as crianças dos 30 anos. Elas vão se comportar e a gente vai mudar um modelo daqui a 30 anos, nós vamos saber o que a gente vai ter só daqui a 30 anos. O meu filho mais velho, que tem 12 anos, o mais novo de 4, daqui a 30 anos, um está com 20, um está com 34 e o outro está com 42. Qual vai ser o posicionamento deles com o filho deles? O que eles vão pensar? Então, a prática do esporte, para mim, muda a vida em sociedade. Ler um livro e praticar um esporte nunca fez mal a ninguém e nunca é demais. Nunca. Agora, para a gente finalizar, eu quero saber um pouco do futuro. E o futuro no esporte, a visão lá na frente. A gente está vendo muitos clubes de futebol se apegarem, por exemplo, a essas empresas de apostas esportivas que conseguem injetar um investimento considerável nesses clubes. Como que você avalia, Reinaldo, esse tipo de ação de marketing e apoio empresarial? Na realidade, eu acho que a aposta... Uma aplicação para o Noroeste também, inclusive. A aposta está no nosso... A gente gosta. O brasileiro gosta de jogo. Se você for lembrar o história do jogo do bicho, apostar, Mega Sena, Loto Fácil, o brasileiro gosta. O brasileiro gosta de aposta. Eu sou super favorável à abertura de bingo, de cassino. Eu acho que é entretenimento para a pessoa. A pessoa vai se quiser. E ela vai lá e perde isso ou perde aquilo se ela quiser. Eu acho que é o livre-arbítrio da pessoa. Então isso traz ao esporte a possibilidade das pessoas que estão por perto, porque querem uma aposta, um meio de sobrevivência. Eu acho que todo patrocínio, desde que seja lícito, e hoje a aposta é lícita, com lei já regulamentada, ela é fair. Desde que tenha controle, como o governo parece que quer fazer, que vai controlar, que tenha controles para que não tenha nenhuma, vamos dizer, nenhum crime, nenhum desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro. Eu acho que isso traz ao esporte só ganhos. Eu não vejo como eu estou dividindo dinheiro, estou circulando moeda e disso os clubes vão ganhar. E aí o esporte ganha e você vai gerando para a cadeia de baixo. Você vê aí, não é porque eu sou palmeirense, né? Mas você vê o Palmeiras. O São Paulo antigamente investia muito na base, formou lá, foi tricampeão mundial, foi isso. O Palmeiras, o que formou agora, o que ganhou na época Abel, tendo moleques de base que se formaram, que vieram e que hoje estão... Moleque, o Hendrick, que tem 17 anos, titular do time Palmeiras na seleção brasileira, vendido ao Real Madrid, e a venda dele trouxe aqueles moleques que sonham numa peneira. Então, de uma certa forma, a aposta esportiva vai ajudar um time a desenvolver o dinheiro ali. Hendrick está jogando muito, por sinal, mas esse é um próximo assunto. Vou deixar o meu Palmeiras também um pouco de lado. Mas hoje, vamos ver, né? Olha, agradeço muito a sua participação. Reinaldo Mandalite aqui no ConsiCast. Reinaldo, obrigado, viu, por esse papo gostoso. Parabéns por esse incremento ao esporte bauruense. Vida longa aí ao seu trabalho junto ao vôlei, ao Noroeste. Não, eu que agradeço ter participado. Muito bacana essa ideia, essa implantação da Conseguir. Agradecer à empresa, aos colaboradores, à sociedade, a Deus. Eu acho que se a gente não agradecer aqueles que constroem essa empresa, que são os colaboradores, isso aqui não seria possível. Eu, Rodrigo e Renato,
na história da nossa família, junto com meu pai, com a minha mãe, com os nossos filhos e nossas esposas, nossas famílias. A gente não conseguiria nada se não fossem os nossos colaboradores. Sim. Vocês fazem parte e complementam essa empresa e essas empresas a cada dia. Eu tenho que agradecer a todos vocês. Obrigado, querido. Um abraço. Valeu. Obrigado, viu? E você, obrigado pela audiência. Até o próximo episódio do seu Conscast. Até lá!